E vamos para o nosso tradicional pré-jogo de Santos e Curitiba, que se enfrentam na Vila Belmiro pela Copa do Brasil. Jogo importantíssimo para o Santos, que precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para avançar para a próxima fase. E vencendo e se classificando, embolsa aí 3 milhões na conta, dinheiro sempre muito bem-vindo no peixe. Vamos falar então sobre a escalação do Santos e do Curitiba, o que dá para o Santos explorar em cima do Curitiba visando essa classificação e algumas dúvidas também do técnico Fabian Bustos. E já quero logo de cara perguntar para você o seu palpite, você está confiante para essa classificação? Sim ou não? Me conta aqui nos comentários. E para você acompanhar a partida, duas formas: a transmissão exclusiva da Amazon Prime ou através do aplicativo da OneFootball que você baixa através do link da descrição. Lá no aplicativo da OneFootball você vai colocar que você torce para o Santos e aí você consegue acompanhar o tempo real dessa partida, não só desse jogo, mas também de todos os jogos do Peixão. Todas as notícias do Santos você também encontra lá no aplicativo da OneFootball, como eu disse, no link da descrição ou através do nosso QR Code, tá bom? Bom, vamos então começar a falar aqui sobre algumas dúvidas do técnico Fabian Bustos para esse jogo. Como vocês sabem, o Ângelo está vetado para a partida, segue fazendo um reforço muscular, estava com uma lesão na coxa, então não joga, está vetado. Mas também temos algumas dúvidas na zaga e do time que vai jogar do meio para frente. Começando pela zaga, a questão do Michael. O Michael que já tinha sido preservado no jogo da Sul-Americana contra a Universidade Católica. Depois da vitória do Santos contra o Cuiabá, ele também não jogou, e aí porque ele já estava sentindo um desconforto na coxa. E o Michael, na última terça-feira, treinou em separado. Hoje, quarta-feira, o Michael treinou junto com os demais jogadores do Santos, mas está sob observação. Caso ele não sinta nenhum desconforto, nenhuma dor que indique um desgaste ou até mesmo uma possível lesão, ele deve ficar à disposição até começar como titular nessa partida da Copa do Brasil. Então, essa é uma dúvida. E caso o Michael não jogue, aí o Velasquez deve ser o titular. E caso o Michael jogue, ainda não há certeza em relação a Bauerman e Velasquez. No último treino, o técnico Fabian Bustos treinou algumas variações no setor defensivo do Santos. Não sei se para começar logo de cara com alguma novidade ou intercalar, né, do segundo tempo, visando esse rodízio que o Santos está fazendo nos últimos jogos. Então, essa é uma dúvida na zaga. Aí vamos para o meio-campo. O Santos tem praticamente uma vaga em aberto. O Ricardo Goulart, assim como o Maicon, também o departamento médico do Santos está com bastante cuidado, visando essa sequência de jogos, né? O Ricardo Goulart, a gente sabe que não tem um histórico tão bom assim, né? Às vezes ele acaba ficando fora por conta de lesão e tal. Então, todo cuidado é pouco com o Ricardo Goulart. Então, ele é uma dúvida nesse sentido. E aí, qual seria outras dúvidas do técnico Fabian Bustos para ocupar uma posição? Lucas Braga, o Ricardo Goulart, como a gente falou, mas eu acho que é mais difícil a escalação dele por conta dessa parte muscular, e Felipe Jonathan. E caso o Felipe Jonathan jogue, temos duas opções que a gente já vem comentando aqui no canal, que é a seguinte: ou um Santos com o Felipe Jonathan no meio e o Lucas Pires na lateral, que foi assim que o Santos jogou contra o São Paulo, ou o inverso, né? Igual o Santos acabou atuando no segundo tempo contra a Universidade Católica. Um Lucas Pires no meio, até mesmo por conta da qualidade que ele tem de drible, de velocidade, na explosão que ele tem para dar uma certa movimentação ali pelo meio, e o Felipe Jonathan na lateral. É uma opção. Acredito que o técnico Fabian Bustos vá mesmo com o Lucas Braga. Temos aqui a provável escalação do Santos, que é a seguinte: João Paulo, Madison, Michael ou Velasquez, né? Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Anocelo e Johan Júlio. A dúvida que a gente comentou aqui, né? Lucas Braga, Goulart ou Felipe Jonathan, Léo Batistão e Marcos Leonardo. Então, esse é o provável time do Santos para enfrentar a equipe do Curitiba. E uma coisa que chamou atenção em relação à última entrevista coletiva do Fabian Bustos
foi quando ele foi perguntado qual seria a estratégia para ele jogar contra o Curitiba. E ele disse que ele imaginava, né, já tinha meio que um esboço na cabeça dele, um Santos jogando com 2 jogadores mais abertos, né, de velocidade, e aí por isso que eu aposto em um Lucas Braga jogando pela esquerda, Batistão jogando pela direita e um Johan Júlio pelo meio. O Johan Júlio vem atuando pelo meio e acaba até de uma certa forma contribuindo mais. Quando ele joga mais aberto, né, mais ali na ponta, não gosto tanto do Johan Júlio. Então, quando ele rende melhor, é jogando ali no meio-campo, até podendo dar uma certa mobilidade maior para o time do Santos, principalmente se o Ricardo Goulart não jogar. E aí você tem um Marcos Leonardo, né, ali para receber a bola, tanto que vem pelas laterais, né, os seus pontas, enfim. Acho que seria uma estratégia interessante. E aí, para segundo tempo, você tem um Rua Seco, que pode entrar, quem sabe, numa vaga do Léo Batistão. Você tem um próprio Lucas Barbosa, até mesmo um Sandri, caso você queira tirar um Zanocelo, né? Tá mais desgastado. Enfim, acho que você tem boas opções para a segunda etapa. É o que eu sempre falo: você tem que ter estratégias para o primeiro e segundo tempo. Não adianta a gente queimar todo o cartucho no primeiro tempo, ainda mais em um jogo de mata-mata, onde o Santos não está com a vantagem. Um gol do Curitiba seria horrível para o Santos, então tem que tomar cuidado nesse sentido. Agora, falando sobre o time do Curitiba que deve ir à Vila Belmiro. A provável escalação é a seguinte: Muralha, Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castan, Guilherme Biro ou Egídio, mas mais para o Guilherme Biro, William Farias, Val, Bernardo ou Guilhermo, também uma dúvida no coxa, Andrei e Robinho, Manga e Léo Gamalho. Um desfalque importante da equipe do Curitiba é Igor Paixão, que sentiu um probleminha muscular, é um dos principais, se não o principal jogador do Curitiba no momento. Então, para o Santos, de uma certa forma, esse desfalque é positivo. É menos um jogador, né, que o Santos precisa se preocupar, mas tem que ver como esse time do Curitiba vai se apresentar contra o Santos. Alguns pontos para a gente falar aqui da equipe do Coxa. O seguinte: a dupla de zaga do Curitiba é lenta. Então, o Henrique e o Luciano Castan até mesmo são mais veteranos, né? Tem mais de 30 anos aí. Então, se o Santos apostar na questão da velocidade, pode ser uma questão interessante. O Santos também tem o próprio Lucas Pires e também o Madison, que são jogadores mais rápidos, né? Então, o Santos pode aproveitar nesse sentido. Caso o Guilherme Biro jogue, ele não é um lateral tão ofensivo, né? Ele fica mais defensivamente. Então seria mais para segurar aí as subidas dos laterais e também dos atacantes do Santos, que jogam mais em velocidade. Agora, defensivamente, a bola aérea do Curitiba já é melhor que a do Santos, por exemplo, né? Então eles conseguem se garantir ali no alto. O problema é a questão da velocidade mesmo, né? No 1 contra 1 dos zagueiros do Curitiba com os atacantes adversários. Outra questão um desfalque também que é importante, né? O Fabrício, ele não vai jogar esse jogo porque ele já disputou a Copa do Brasil, então o Manga deve ser o titular. O Manga que inclusive entrou no segundo tempo da partida contra o Avaí, né? Que o Coxa acabou perdendo. E o Manga é um jogador que ele já se declarou santista, fez o gol, né, do Coxa lá no Couto Pereira. É um jogador que tem velocidade e finaliza. Ele finaliza de dentro da área, ele finaliza de fora da área. Então é um jogador que o Santos precisa tomar cuidado nesse sentido, tá bom? Então é basicamente isso, essa questão de Santos e Curitiba. Quero saber o seu palpite, o que você aposta nesse jogo, uma vitória do Santos, uma classificação. Eu, sinceramente, espero que não vá para pênaltis, porque a minha saúde não aguenta, mas eu quero saber os seus palpites aqui nos comentários, tá bom? E não se esqueça, depois do jogo, corre aqui, porque a gente tem a nossa tradicional live pós-jogo. E para você acompanhar não só o tempo real, mas também todas as estatísticas e as informações de Santos e Curitiba, baixe o aplicativo da OneFootball através do QR Code ou através do link que está na descrição. Um grande abraço para vocês e a gente se vê